Oi gente, eu sou a Sandra Oséias, hoje a gente tá aqui no canal Os Chef e vamos fazer uma delícia de bombom no pote. Para nossa receita de hoje, nós vamos fazer dois cremes, dois ganaches. Nele eu vou usar o chocolate branco da Genuine, chocolate nobre, e vamos usar o chocolate meio amargo. Então eu vou fazer um contraste entre os dois para que a gente tenha um sabor delícia e não ultrapasse o teor de açúcar que a gente quer nesse doce, tá? Então bora lá fazer a nossa receita? Então agora nós vamos começar a fazer os nossos cremes e aqui eu tenho tanto o chocolate meio amargo como o chocolate branco. Então o nosso creme vai ser intercalado com as nossas frutas, que aqui eu tenho o morango e a uva Thompson. Então eu vou usar o meio amargo para que a gente possa quebrar o doce do chocolate branco. Então aqui eu tenho meu chocolate meio amargo e eu vou usar o creme de leite. Vou acrescentar o creme de leite aqui e vou misturar até que ele fique brilhante e bem lisinho, né? Nesse sabor aqui do chocolate meio amargo, eu não vou acrescentar nada, né? Eu quero o sabor do chocolate meio amargo intenso para poder quebrar o doce da minha fruta. Então, o que eu tenho aqui? O chocolate puro com o creme de leite, onde eu vou usar como se fosse a casquinha do bombom, né? Então, aqui, como a gente tá usando um potinho, eu não posso ter ele duro. Então, eu tô usando aqui uma proporção igual. O que eu tenho de chocolate, eu tenho de creme de leite, tá? Então, olha lá, a gente tem aqui um creme líquido, olha, liso e brilhante, ó, tá? Então, é isso que a gente quer para esse creme, tá bom? E nós vamos fazer a mesma coisa com o chocolate branco. Então, aqui ele tá derretido, não precisa fazer a temperagem, né? Porque nós estamos com creme, e aí eu coloco o meu creme de leite e vou mexer ele até ficar liso e brilhante, tá? Aqui, gente, eu poderia acrescentar nesse creme branco um pouco de leite ninho, uma raspa de limão, né? Colocar um sabor nele, uma baunilha, para poder fazer o recheio do meu bombom com sabores diferentes, né? Mas o tradicional é a gente trabalhar com chocolate branco puro. Então aqui eu vou deixar só o sabor mesmo do chocolate, que eu tô usando um chocolate super saboroso. E aí ele que vai dar o gostinho do recheio do meu bombom, tá? Então, olha, gente, aqui ele tá bem líquido, né? Você vê que a textura dele é bem diferente daquele outro que a gente fez do meio amargo. Por quê? Porque ele vai ficar mais macio como o recheio do bombom, tá? Então aqui eu tenho uma proporção diferente do que a gente fez no primeiro creme. Então nós vamos montar o nosso doce enquanto os nossos cremes ainda estão macios, tá? Se por acaso vocês quiserem antecipar o trabalho de vocês e fazer os cremes com antecedência, pode fazer. Se o creme ficar firme, vocês vão guardar na geladeira. Se ele ficar firme, vocês colocam no micro-ondas e aí ele vai ficar no ponto que a gente precisa. Então, olha, sempre trabalhar com saco de confeitar. A gente vai colocar uma pequena quantidade de chocolate escuro. Dar uma batidinha para ele poder acomodar lá no fundo. Vamos fazer uma caminha, né? E aí eu coloco aqui nesse. Vamos montar um de cada sabor para vocês verem que aqui eu vou usar a uva e o morango, mas vocês podem usar também outras frutas se vocês quiserem, mas sempre, né, a gente fala que aqui o tradicional que o pessoal tá acostumado são os morangos e a uva, tá? Aqui eu vou usar uma uva que é uma uva sem caroço para ficar mais confortável para a pessoa consumir. Tá? Então vamos lá, olha. Eu coloquei o escuro, vou colocar uma camada generosa do branco. Vê que o branco tá bem molinho. Quando for pra geladeira, ele vai firmar um pouco. Tá? Então, sempre que ele ficar umas 8 horas fora da geladeira, ele firma. Esses doces que a gente tá fazendo com as frutas, eles têm uma validade curta. Então, eu vou ter aí um dia. Normalmente a gente vende os doces com antecedência e faz ele com encomenda já, né? Porque a nossa fruta, olha, o morango, então, que é um dos mais perecíveis, né? A gente vai ter aqui a validade de um dia. Então, a gente tem que fazer e já sair para entregar, tá?
Então vamos lá, olha, faz uma camada bem generosa de fruta. Agora a nossa uvinha também, tá? Então higieniza direitinho, corta ela na metade, faz uma camada generosa de fruta. E aí nós vamos voltar com o creme branco de novo e finalizar com o creme de chocolate meio amargo. Aqui ficou, acho que faltando um para acomodar, né? Então, olha. Põe ele lá bem bonitinho, deixa eles encostarem bem aqui na travessinha pra gente poder finalizar. E agora então vamos finalizar. Mais creme branco. Gente, não tem como ficar ruim isso, né? Tá? Mais o creme branco, que é o recheio do nosso bombom. E aí a gente vai finalizar com o chocolate meio amargo, uma camada sempre mais fina. Então a gente tem sempre mais recheio do que a parte de baixo lá, que equivale à casquinha, e a parte de cima também. Então agora vamos preencher aqui com o chocolate meio amargo para finalizar, depois a gente alisa bonitinho. Não deixa chegar até em cima para não melar a tampa. E tá pronto pra gente fechar e entregar para o nosso cliente. Pode ficar na geladeira por um dia. Então, essa nossa receita, nós colocamos aquele bombonzinho que a gente fazia com chocolate branco, né, dentro o morango ou a uva, o surpresa, né, o bombom surpresa, colocamos para dentro do pote. Esse potinho tem 220 ml, mas vocês podem trabalhar em vários tipos de embalagem que vocês acharem aí na região de vocês. Hoje está sendo usado muito bombom na taça, também vocês podem usar aquela taça bonita ou mesmo colocar numa travessa e vender como uma sobremesa para a família, tá? Então, deu para entender o que a gente fez, gente? Delícia de sobremesa, faz aí. Me marca aqui nos comentários já, se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo, tá bom? E a gente então se vê na próxima semana.